Se você sente que não está saindo do lugar, pode ser por causa disso aqui. Teve uma fase lá no começo da minha carreira que eu lia livros técnicos, livros de administração, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Adquiria bastante conhecimento. Só que eu sentia que a minha vida ela nunca mudava, nunca caminhava. A questão é, eu acabava adquirindo bastante e uma coisa eu não tinha mudado ainda. Esse vídeo é sobre isso. Entender por que isso acontece e quando isso estiver acontecendo, o que fazer. Então, bora lá. Tem um negócio, é como se fosse escalar uma montanha. Só que a maioria das pessoas, inclusive eu no passado, ficava obcecado por tentar encontrar o caminho ótimo, ou o melhor caminho, ou o caminho perfeito até o topo. Tá vendo esses caminhozinhos? Eu começava e interrompia. Na prática, existem vários caminhos possíveis. Um mais direto, um mais íngreme, um mais longo, um mais cheio de curvas, outro com pausas. O problema não é escolher o melhor caminho. O problema é você tentar mudar de caminho toda vez. Tentar começar só porque o outro caminho ficou difícil. Em vez de tentar atravessar esse caminho difícil, você acaba descendo tudo aqui, recomeça de novo a sua caminhada lá do começo, nessa montanha. Parece que você sempre está ativo, em movimento, mas na prática você está sempre recomeçando. Entenda, essa montanha aqui pode ser a sua vida profissional, o seu negócio. O seu objetivo é chegar aqui no topo, ou seja, alcançar esse resultado. E para você chegar no topo, você não precisa escolher o caminho perfeito. O que você precisa é ter convicção e disciplina suficiente para ficar em um único caminho e continuar andando nesse caminho, mesmo quando ele começar a ficar sinuoso, confuso e principalmente difícil. O meu maior aprendizado foi que a maioria das pessoas não perde porque não tem um plano, mas perde porque não aguenta ficar no mesmo plano pelo tempo necessário. E eu vi isso na prática em outra área da minha vida. Pensa aí em aprender um idioma, inglês, espanhol, qualquer outro. Mesmo que você nunca tenha feito um curso estruturado, que é o meu caso, você provavelmente já sabe o básico de como que funciona. Você precisa entrar em contato com esse novo idioma todos os dias, ouvir nativos falando, ler coisas simples, falar um pouco mesmo que travado e repetir isso, sei lá, centenas de vezes. Tem uma rotina de estudo de verdade. Muitas pessoas já sabem disso. E cara, se você não sabia, foi exatamente assim que eu tirei um IELTS, uma certificação de inglês, estudando menos de 30 dias. Se você só fizer isso com consistência, por um tempo, você provavelmente vai estar falando muito melhor esse idioma do que qualquer outra pessoa, do que principalmente a maioria, tá? Que nunca faz isso. Mas por quê? Porque as pessoas começam com, sei lá, app de vocabulário, depois vem um curso milagroso, depois vem o método de fluência em 30 dias com o método Y, e depois troca de professor, troca de método, troca de técnica, troca de promessa, sempre fica trocando, sempre fica recomeçando. Não é falta de informação, é a simples ilusão que existe um método perfeito. É a tal da armadilha da escolha perfeita. Se eu não encontrar o melhor curso, o melhor método, eu vou perder tempo. E aí, às vezes, acaba sendo melhor esperar o melhor método aparecer ou tentar esse outro método pra ver se funciona pra mim. Sempre já ouviu isso, né? Ah, esse método não funcionou pra mim. Às vezes é só desistência mesmo. Às vezes a pessoa viu que ficou chato, viu que ficou difícil. Ah, não, vou tentar uma coisa que seja mais legal pra poder acariciar o meu ego. E aí, enquanto esse método perfeito não surge, você não pratica nada de maneira suficiente e aí o resultado não vem. Aí as pessoas falam, ai, não funcionou esse método pra mim. Ah, eu tentei, mano. Simplesmente pode ser falta de disciplina, falta de constância. E teve uma fase da minha vida que eu mesmo caí nessa armadilha. Eu queria empreender. Em vez de escolher um jogo principal e continuar nisso, cara, eu tentei jogar vários jogos ao mesmo tempo. Tinha consultoria, projeto paralelo, negócio digital, coisas presenciais que eu fazia. Eu me sentia ocupado o tempo inteiro, correndo contra o tempo inteiro, apagando incêndio a todo momento. Resultado, cara, muitas atividades sendo feitas em paralelo, pouca execução. Minha atenção, ela estava tão espalhada que eu não conseguia colocar foco suficiente, né, que seja realmente relevante em nada. O problema não era que eu não estava seguindo a estratégia certa, era que eu não tinha coragem de abrir mão de várias estratégias. E isso é muito mais comum do que parece. Eu vim de um ambiente que isso é muito comum. E depois que eu foquei e entendi, cara, meu negócio é consultoria de cibersegurança. Aqui precisa estar meu foco e eu preciso ser o melhor que eu posso ser, entregar o melhor que eu posso hoje.
as coisas começaram a andar. Tem gente que faz assim, pensa aí num jogo de videogame, no Mario, sei lá, você começa jogando a primeira fase, tá tudo muito legal, joga um pouco, pega o jeito, passa ali pra fase 2, aí depois vem a fase 3, um pouco mais difícil, tranquilo, depois fase 4, você trava, não consegue sair daquilo ali. E aí, o que muitos fazem? Muitos, pra simplesmente continuar jogando, sei lá, aperta novo jogo e volta pra fase 1. Ou simplesmente seleciona outro jogo e começa a jogar outro jogo. Porque ficou chato, porque ficou difícil. No começo, entenda, a gente sempre vai progredir rápido. Porque as primeiras fases, elas são simples. Você aprende mais rápido o padrão, você aprende como se adaptar. E isso é questão de negócio, forma física, novos idiomas. Mas entenda, nada é decidido nas fases fáceis. Tudo isso é decidido naquilo que você não sabe o que fazer exatamente. Naquele pedaço de momento ali que você tá no escuro, não sabe quais são os próximos passos. E aí muita gente desiste do caminho. Em vez de tentar e ver o que funciona pra ela, em vez de continuando naquele caminho, mesmo quando tá sinuoso, as pessoas simplesmente voltam pra fase 1 ou escolhem outro jogo. Porque o segredo não é a estratégia, é a execução. O mesmo acontece com um monte de gente aí vendendo o segredo do negócio, método infalível, atalho. A dura verdade é que vários caminhos podem funcionar. Porque o que faz a diferença não é o quão bem você executa, mas sim por quanto tempo você consegue executar para continuar naquele jogo. A ferramenta, ela faz você resolver os problemas de verdade, mas não é o plano que muda o jogo, é a sua execução, é a sua capacidade de fazer o básico muito bem feito, muito melhor do que a média e por muito mais tempo. Então, Pio, se não é falta de livro, curso ou ideia, por que muitas pessoas continuam travadas? Na prática, é quase sempre uma combinação desses três aqui, principalmente cultura, pessoas e treinamento. Vamos destrinchar. Cultura, de maneira simples, para um negócio é basicamente o que é reforçado e o que é tolerado, ou seja, o que é recompensado e o que passa batido. Toda empresa, todo time, até a sua vida pessoal tem uma cultura. Se alguém chega atrasado num compromisso e nada acontece, o que você está dizendo é, cara, aqui atraso é permitido. Agora, se você faz um trabalho excelente e ninguém reconhece, você está ensinando o seguinte, não vale a pena fazer mais do que o mínimo aqui. E além disso, dentro de negócios, cultura se constrói principalmente com quem você contrata, quem você demite, o que você elogia, o que você deixa passar sem falar nada e o que você deixa se repetir sem conversar. E um jeito tranquilo de você entender isso é fazendo 3 perguntas. O que essa pessoa precisa começar a fazer? O que a pessoa precisa parar de fazer? E o que ela precisa continuar fazendo do jeito que tá? Então é sempre começar, parar e continuar. Nesses 3 pontos você define a sua cultura. Só que poucas pessoas dão feedbacks claros de verdade. O que as pessoas precisam começar, parar ou continuar. E aí a cultura começa a se degradar. A segunda parte são as pessoas. Muitos acham que o problema é o plano. Eu tentei seguir aquilo ali e não deu certo. Cara, na prática, às vezes você pode estar tentando rodar um plano que é muito bom. Um plano é nota 10, mas o seu time é nota 3, nota 4. E aqui vem a questão. Entre alguém que possa fazer alguma coisa mediana numa função e alguém que possa fazer alguma coisa melhor na mesma função, a diferença de salário às vezes nem é tão grande, mas a diferença de resultado é gigantesca. Imagina que, sei lá, alguém em média ganha X. E para fazer entre os melhores e ter os melhores resultados, essa pessoa ali, você sabe que ela é boa, ela te pede 30% a mais. Só que essa pessoa, ela pode te dar 3, 4, 5 vezes mais resultado. Muitos evitam ter que pagar esses 30%, mas é um pensamento mesquinho. Você acaba perdendo os resultados exponenciais. Mas como captar isso ao contratar novas pessoas? Uma ideia que eu gosto de fazer é, cara, entender o que a pessoa faz quando está sem demandas, quando está com tempo livre. Se você está contratando, por exemplo, alguém que faz edição de vídeos, e isso aconteceu comigo aqui. Eu estava contratando uma pessoa que me cobrava efetivamente mais barato. Mas na prática, o tanto de coisas que eu tinha que falar com ela deixava tudo muito mais caro. Hoje, eu tenho uma nova pessoa em edição de vídeos que está fazendo a edição aqui agora. E cara, em um dia, até menos, 2 dias ali no máximo, mesmo pagando um pouco mais caro agora, mas ela me trouxe confiança. Ela me trouxe um resultado que no primeiro editor, por ser mais displicente, não ter uma boa comunicação, mesmo eu pagando efetivamente mais barato pra ele, no final do dia estava sendo mais caro. Por quê? Porque eu tinha que dedicar mais tempo, eu tinha que explicar coisas óbvias, enquanto aqui agora, efetivamente eu estou pagando mais caro, mas no final do dia ela tá me trazendo mais resultado, me deixando focar naquilo que realmente importa pra mim e que eu sou melhor. Eu não sou melhor em edição de vídeo, eu sou melhor em negócios, então eu preciso focar nisso. E nessas pequenas coisas
você identifica qual é o perfil das pessoas. Não só no como ela entrega de resultado, mas também no que ela passa fazendo. Se você tem um editor, um colaborador que nas horas vagas dele, ele passa fazendo coisas completamente diferentes, fora da função. Eu não tô falando aqui que é errado ter hobbies, tá? Mas a gente identifica pela comunicação, pela entrega, se realmente a pessoa é apaixonada pelo que faz, se ela gosta de fazer o que faz. Se ela não for, ela com certeza não vai se importar com o seu resultado, com a sua perca de tempo ali reexplicando as coisas. Logo, ela não vai se importar em ser a melhor entrega que ela pode oferecer para você. Entenda, no topo estão aquelas pessoas que fazem o melhor, que às vezes estão obcecados pelo melhor. Aqueles que fazem porque amam de verdade, gostam de verdade de fazer aquela função. E entendem qual é a sua diferença no seu negócio e na sua vida. Porque no final não importa o que ela entregou ou deixou de entregar, mas sim a conexão e como ambos, você e seu funcionário, sinergizam para que tenha uma relação de ganha-ganha. E a terceira parte é treinamento. Mesmo com cultura boa, gente boa, você ainda pode ter um buraco em potencial e resultado. E muito disso pode acontecer porque a sua empresa, ou você mesmo, fala em conceitos abstratos. Sei lá, temos que ter mais responsabilidade, precisamos de cultura de dono aqui dentro, tem que ter mais accountability, mais foco, mais disciplina. Tudo isso é muito abstrato, nada muito concreto. Você precisa trazer isso para o mundo real, para comportamento. O que exatamente alguém precisa fazer num dia normal para você poder dizer para aquela pessoa, olha, essa pessoa é uma pessoa responsável. Vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que eu já vivi. Eu trabalhei numa empresa familiar e as coisas que aconteciam ali tinham coisas engraçadas. E uma vez foi o time de vendas. Foi fazer uma tal de dinâmica. Foi para uma parte externa, numa chácara, passaram lá o dia falando sobre liderança, pilares, vendas, accountability, gestão do tempo, um monte de coisa assim, né? Falei, cara, pô, legal. E aí todo mundo concordava em tudo, bateu palma, depois voltaram pra rotina. Bota aí 2 semanas, nada mudou. Porque o tal do accountability não virou ação concreta, não trouxeram nada pro dia a dia. Entenda a diferença. Ser responsável pelo seu time significa, mandar a mensagem todo dia ali dizendo o foco do dia, fazer uma reunião individual. Você precisa ter responsabilidade pela performance sua e do seu time. Entender e dar feedback para quem precisa de feedback. Entender o que a pessoa tá mandando bem, o que ela tá mandando mal e pode ser melhorado. Chamar pra conversa. Entender que mesmo quando alguém errar, às vezes foi falha de comunicação, falha de entendimento de alguma coisa que não ficou tão claro. Você precisa rever isso todos os dias com o seu time. E quando você define no nível de comportamento, fica mais fácil cobrar e fácil de treinar. Você não fala somente, você não tá sendo um bom líder. Você fala, essa semana você não fez as reuniões individuais que estão na sua meta. Você não deu retorno pros 2 vendedores ou fornecedores que estavam com dificuldade. E você não puxou isso pra meta diária. É uma coisa que a gente precisa ajustar. Você trouxe para coisas que existem na vida real. Entenda, sair do conceito bonito porque você faz exatamente no dia a dia é o que muda o jogo do seu time. Quando você não está conseguindo resultado, a tentação é sempre a mesma. Mudar de método, mudar de mercado, mudar de produto, mudar de ideia. Mas na maior parte das vezes, o que realmente você precisa fazer é escolher uma montanha. Lembra lá da figura do início do vídeo? Entenda essa montanha. Uma montanha precisa ser sensata. Defina ali um caminho plausível e depois trabalhe em cultura, pessoas e treinamento. Até esse caminho começar a funcionar de verdade. Evite trocar de trilha, de caminho toda vez que só porque aparece uma pedra, aparece uma dificuldade. Isso vai fazer só você ficar voltando pro novo jogo direto, pro recomeço. E a gente não precisa de mais inteligência, de ter mais sorte. A gente precisa ficar confortável com o desconforto, confortável com não ter a clareza do caminho, mas continuar nele, continuar tentando, continuar testando e analisando esses resultados. E talvez valha para você se perguntar hoje: eu realmente não sei o que fazer? E o que eu já sei é suficiente e eu já estou executando o que eu sei já? E pra gente fechar, eu quero te deixar com uma simples pergunta. Qual montanha você quer subir nos próximos 12 meses? Qual caminho você está disposto a aguentar até o fim? Se você quiser, escreve aqui embaixo nos comentários em parte ou em que parte da montanha você sente que está travado e hoje qual é o caminho que você está escolhendo conscientemente ficar. Escrever isso já é um compromisso, um primeiro compromisso com você. E agora, cara, é caminhar, é partir pra cima, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo.